Olá, olá, amigos do canal do Jesus Rede Vivo no YouTube, iniciando mais uma dose de luz com Emmanuel, trazendo a palavra do benfeitor Emmanuel através das mãos amorosas de Francisco Cândido Xavier, o nosso inesquecível Chico, e cumprindo assim com o nosso propósito de mostrar o Evangelho à luz do Espiritismo, como nós no Centro Espírita Jesus Rede Vivo, nós trazemos isso como lema. Um grande abraço para vocês, tenham uma excelente terça-feira. Nós estamos aqui na reflexão deste livro que já completa 80 anos da sua publicação, né? Chico publicou aí Os Mensageiros em 1944, trazendo aí informações a respeito do mundo espiritual na continuidade das experiências do espírito André Luiz, né? Após a sua chegada ao nosso lar, todo o seu processo de melhora, seu retorno à sua casa, tudo aquilo que ele encontrou na espiritualidade, que está relatado lá no livro Nosso Lar, ele vai aí através do livro Os Mensageiros mostrando outros aspectos da espiritualidade, né? O livro Os Mensageiros, como nós falamos para vocês, na semana que vem, dia 25, né, vai estrear no cinema uma obra cinematográfica baseada no livro, que está sendo chamada de Nosso Lar 2, né? Os Mensageiros aí, que nós estamos aí também aguardando, né? Nesta quarta-feira, gente, amanhã, não é? Hoje terça-feira, amanhã é quarta, nós temos a apresentação às 20h30 de um vídeo nosso que nós gravamos lá no Fraternidade Irmã Maria, com o nosso querido José Carlos, que fala de Jesus, não é? Falando sobre o sofrimento humano. Então vai estar disponível amanhã para quem nos acompanha. E na sexta-feira também, a partir da meia-noite, o trabalho de oração com o mesmo José Carlos, momento de oração com Jesus. Nós entramos com a dose de luz todos os dias a partir das 6h45 da manhã, tá bom, gente? Então nós divulgamos aí para os nossos amigos, pedindo a vocês que curtam o material, viu, gente? Quanto mais curtidas nós tivermos, a plataforma entende que o nosso material interessa às pessoas e vai divulgando para outras pessoas também fora do nosso círculo. Às vezes a pessoa faz uma pesquisa sobre o filme Nosso Lar e aparece um comentário nosso a respeito do livro. Isso vai multiplicando aí a divulgação do Espiritismo através da rede do YouTube, tá bom? Vamos continuar aí analisando então, gente, a introdução do livro Os Mensageiros com Emmanuel. Vamos ver o que o nosso benfeitor vai falar para nós aí na continuidade. Vocês lembram que ontem ele comentava a respeito da aparente materialidade, vamos dizer assim, entre aspas, né, do mundo dos espíritos e como que as pessoas muitas vezes leem a obra de André Luiz e acham que tudo está na cabeça das pessoas, na cabeça principalmente do Chico e dos espíritas, né? Quando na verdade nós não podemos trair as leis evolutivas. Aí ele faz uma comparação aqui, gente, interessante para a gente raciocinar. Se um chimpanzé guindado a um palácio encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos seus semelhantes. Então, Emmanuel faz uma suposição para a gente entender. Se nós guindássemos, tirássemos o chimpanzé lá, o macaco, do seu ambiente selvagem e levássemos a um palácio qualquer, né, do homem terreno, ele não ia encontrar diferenças fundamentais. Ó, ele daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Então é lógico, ele faz essa comparação, a gente vai dizer que nós, quando levados à espiritualidade, nós vamos observar os aspectos que nos são próprios, aquilo que a gente já conhece, que a gente já tem registrado e arquivado. Talvez para nós, no nosso caso, se Emmanuel faz a comparação, vejam só, do animal que vai a um palácio de pessoas, onde as pessoas têm a razão, e ele, animal, ainda está no estágio inferior de evolução, da mesma forma nós, quando guindados à espiritualidade, o que ia ficar difícil para nós definirmos? A vida angélica, a vida dos anjos, dos espíritos superiores. Essa foge. É isso que Emmanuel está nos demonstrando. A capacidade de,
A forma como os espíritos superiores vivem, aí foge da nossa capacidade de análise. Agora, aqueles outros irmãos nossos que estão mais ou menos no mesmo nível nosso de evolução, nós vamos reconhecer as suas práticas, porque é algo para nós que é normal e natural. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Continua Emmanuel fazendo a comparação com o animal que fosse levado a um palácio dos humanos. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. Olha só que interessante, gente. Vamos pensar em termos do corpo espiritual. Ou seja, aqui na Terra, nós, na matéria, nós temos aqui a nossa apresentação individual. Na espiritualidade, as coisas continuam da mesma forma. Num corpo deveras, pouco mais aperfeiçoado, mas perfeitamente reconhecível por nós. Não é? E mais ainda, Emmanuel vai dizer assim, a natureza que cerca a selva onde o macaco vive as suas experiências é a mesma natureza que proporciona as grandes cidades, né, com as suas grandes construções mais elaboradas, com as suas estradas, as suas vias de trânsito, os seus meios de comunicação. A Terra é a mesma, vocês percebem, pessoal? Só que a Terra, para aquele ser que vive a experiência na selva, ele a enxerga de uma forma. Para aquele que vive a experiência na faixa da razão, os seres humanos, nós enxergamos de outra. Percebem isso, gente? A fauna ter-se-ia transformado na edificação de pedra. A gente estava comentando, né? O prado verde liga-se ao jardim civilizado. Não é? A continuação da espécie, olha que interessante, apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança continua com ligeiras modificações. Emmanuel vai elencando, gente. Ou seja, as experiências são feitas em degraus diferentes, mas o espaço onde as experiências se processam é o mesmo espaço. E, logicamente, cada um vai transitar de acordo com a sua própria evolução. A lei da herança continua com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites, gente. O animal, o chimpanzé, que se alimenta do fruto da árvore, ou que se alimenta de outros pequenos animais, no caso dos macacos aí, ele tem lá a nutrição dele. Se ele fosse guindado a um palácio, ele ia observar que as pessoas também se alimentam de frutas, de verduras, se alimentam de outros animais que, no caso, acabam sendo cozidos ou coisa parecida, mas que se utilizam de determinados talheres que para eles são desconhecidos ou que ele não sabe utilizar. Mas o espaço permanece o mesmo. O chimpanzé, deste modo, somente encontraria dificuldade, vejam só, gente, para enumerar os problemas do trabalho, totalmente diferenciado daquele que ele executa no seu grupo de evolução lá onde ele permanece. Da responsabilidade, logicamente mais definitiva e elaborada entre os homens do que entre os animais, da memória enobrecida, coisa que é estranha para aqueles que estagiam nas faixas de animalidade, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Então, se o ser passa pelas faixas da animalidade, chega à razão, para depois chegar à angelitude, aquele que está na faixa inferior estranha as questões relacionadas à evolução da razão daquele que está acima dele. Assim como este que estagia na razão vai ter dificuldade de assimilar e entender o que movimenta aqueles que já estão superiores a ele na faixa da angelitude. Não conseguem entender como é que as pessoas entram numa esfera que são capazes de amar e colocar a lei de Deus muito à frente dos seus próprios interesses. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor das de André Luiz, endereçadas aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmo. Então ele volta para o início, né?
Se as pessoas estranhavam um pouco, achando que tudo estava na cabeça do homem, à medida que ele faz essa reflexão, se torna mais racional as pessoas entenderem que as leis evolutivas não podem ser traídas. Um grande abraço para vocês, uma excelente terça-feira. Amanhã, quarta, nós continuamos com o nosso estudo da introdução do livro Os Mensageiros, tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus.